Caxias está próximo de dar mais um passo à realização do seu sonho. Essa trajetória inicia neste domingo, diante de um velho conhecido, o Ceilândia, onde a equipe Grená enfrentou pela primeira fase da Copa do Brasil em 2011. Que partiu para a esquerda, levantou, a bola passou, chegou, Neto bateu e é gol! Gol do Caxias! Neto! Zagueirão! Colocado na hora certa, no lugar certo, a 15 minutos e meio de partida, no cruzamento, cobrança de falta de Itaqui, bobeou a defesa, passou ali pelo Lima, pelo Pedro Henrique, mas não pelo Neto, que cumprimentou de cabeça, meteu no canto esquerdo do goleiro Edinho. Está aberto o marcador aqui em Ceilândia, no Distrito Federal. Alô, tudo bem? Você que está me assistindo aí, um grande abraço. Pois é, então, a provocação que foi feita para mim é para que eu lembre lá de fevereiro de 2011. Quantos anos, né? Já se passaram. O Caxias, primeira fase da Copa do Brasil. Naquela época, se o time jogasse fora de casa e vencesse por 2 ou mais de diferença, passava. E o Caxias, né, liquidou com o Ceilândia fazendo 5-0. Todos os gols no primeiro tempo, quer dizer, virou os 45, o Caxias já estava classificado para a próxima fase, ainda foi adiante, jogou contra o Botafogo da Paraíba, que eu lembro, depois caiu nas oitavas de final contra a equipe do Curitiba. Aliás, o Caxias começou lá em Brasília, exemplo do Juventude em 99. 99 o Juventude ganhou do Guará também de goleada, numa virada lá, fazendo um placar elástico contra aquele Guará em 1999. Mas vamos lembrar de 2011, o jogo no Abadião, deve ser o mesmo estádio em que o Ceilândia manda seus jogos, estádio acanhado, não há grande torcida, não tinha naquele dia, era um jogo, aliás, no meio da semana e teve de ser jogado à tarde porque não havia iluminação, não sei se hoje existe, acho que não, talvez exista. Olá, amigos do Portal da Bola, obrigado pelo convite, Ivan Sgaraboto, né, chegando aqui para falar do jogo decisivo que o Caxias vai ter no final de semana. Eu estou aqui nos estúdios da Rádio Solares, que é onde eu trabalho agora, né? A gente abandonou o futebol já há um bom tempo, a gente faz reportagem agora de trânsito, a gente fala de polícia, mas esse jogo em especial, que aconteceu há mais de 12 anos, né? Foi em fevereiro de 2011, eu estava nessa partida, eu trabalhava na Rádio Caxias na época, eu fiz campo, né, naquela partida, o Gerson Ben, inclusive, né, conversou agora há pouco também com a gente, foi o narrador desse jogo. E é o Caxias quem tá na frente, Mauro! Quem estava sofrendo com a pressão era o Caxias. Foi pra cima, primeira chegada, cobrança de falta lado esquerdo, uma belíssima cobrança do Itaqui. Como você disse, a bola passou por todo mundo, passou pelo Pedro, passou pelo Lima, inclusive pelos zagueiros do Ceilândia, mas no segundo pau, Neto de cabeça, faz o desvio, tira do Edinho, coloca pra dentro, é gol do Caxias, 1 para o Caxias, 0 para o Ceilândia. Nesse jogo, Caxias diante do Ceilândia foi realizado no Distrito Federal, quando a equipe Grená ganhou pelo placar de 5-0. Um jogo que foi resolvido no primeiro tempo, 5-0. O Caxias teve o gol do Neto, né? Uma jogada de cabeça, um desvio de cabeça. Depois o Lima, que foi ídolo da torcida na época, um baita de um jogador, também goleador, que acabou fazendo 2 gols, né? Fez um de cabeça, depois arrancou ali pelo lado direito, conseguiu fazer um baita golaço. Arrancou, vai pintar o segundo então, atirou, gol! Gol do Caxias Lima! A 18 minutos cravados de partida. Numa bobeada, o Caxias roubou a bola. Ela foi tocada para Everton. O Washington Canela deve ter gostado, porque aí o Lima deu de centroavante. Como centroavante pode fazer, ou deve fazer, e ele sabe fazer, para alegria de Washington, para alegria da torcida do Caxias, para alegria da massa Grená que está nos acompanhando aí na Serra Gaúcha. O Caxias está construindo a vitória que pode dispensar o jogo da volta na próxima quarta-feira. Ô, Mauro! Essa era a intenção, comemora o Coração Valente lá no reservado. E o que eu lembro, assim, detalhes do que eu lembro. Primeiro, Washington,
Coração Valente, ex-jogador do Caxias, estava lá nesse dia, né? Ele e os familiares. O Washington morou em Brasília na infância, adolescência, estava lá com uma série de parentes que ainda residem lá, tios do Washington, torcendo para o Caxias. Isso eu lembro de ter cruzado com o Washington e com os familiares dele ali na chegada ao estádio. Que, inclusive, o que chamou a atenção nesse jogo, além da partida ser resolvida no primeiro tempo, Ivan, foi o fato do Caxias ter levado, na época, para essa partida, o Coração Valente, né? O Washington, que esteve lá, foi um dos grandes, digamos assim, no segundo tempo, a grande atração aí do jogo, no segundo tempo, porque ele acabou dando autógrafos, tinha lá um reservado, né, um local lá, que o campo era mais ou menos como o municipal aqui de Caxias do Sul, e lá foi feito, né, uma estrutura acima do campo para receber, né, o pessoal do Caxias. Inclusive tinha muita cerveja, tinha um freezer lá com cerveja, então o pessoal foi muito bem recepcionado. Vai o Itaqui pra bola, pé esquerdo, no lado direito pra Lima, de cabeça, bateu, gol! Gol do Caxias! Lima, de novo Lima, sempre Lima, salve Lima, viva Lima! Que goleador é esse Lima! Que jogador extraordinário para ter faro de gol esse Lima! Que pintura é esse Lima! Que goleador é esse Lima! 29 minutos e meio de partida. 1, 2, 3. 2 dele mais uma vez no jogo. Lima de novo. Caxias 3-0 aqui no Abadião. Lembro também uma curiosidade que o Pedro Henrique, esse jogador que hoje está na equipe do Internacional, né? Era ainda um jovem jogador, devia ter 21 anos, e estava no Caxias. Depois ele foi para fora do país e voltou apenas agora recentemente. O Pedro Henrique jogava naquele time do Caxias, aliás, fez um gol. Olha o erro do goleiro Edinho, sobrou a bola para Pedro Henrique, vai pintar mais um. Atenção, bateu para a esquerda, gol! Gol do Caxias! Pedro Henrique, 38 minutos e meio, primeiro tempo. Eu ia falar da história da vinda dos torcedores, porque era um lance comum, absolutamente tranquilo para o goleiro Edinho, mas daí deu um bate-cabeça ali na área do Ceilândia. O goleirão Edinho se atrapalhou todo, largou a bola e o Pedro Henrique, que não tem nada a ver com isso, e só tá ali na espreita para isso mesmo, acabou metendo de pé esquerdo, bola pro fundo da rede. Já é goleada mesmo aqui no Abadião, em Ceilândia. 4 para o Caxias, 0 para o Ceilândia, Mauro. O Pedro Henrique, que hoje está no Internacional, né, na época também, junto com o Edenilson. O Edenilson era reserva desse time, para te ter uma ideia. Então foi um jogo bem interessante. O Pedro Henrique fez um dos gols numa falha. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava atrás do gol, o goleiro da equipe do Ceilândia se atrapalhou com a bola, acabou perdendo e o Pedro Henrique acabou aí fazendo o 4º gol. Comédia, é o que aconteceu agora, a bola que ia ser recuada, estava sendo recuada pelo Pedrão em direção ao goleiro Edinho, bola tranquila, como você disse, só que o goleiro acabou soltando a bola no pé do Pedro Henrique, que não desistiu, só tirou do goleiro Edinho, que acabou, né, lamentando, logicamente, e aí está, 4º gol do Caxias, Pedro Henrique, 4 para o Caxias, 0 para o Ceilândia. E o Everton, né, o grande Everton, que depois acabou se aposentando também, né, tinha problema no coração aí, e né, foi um grande jogador, acabou fazendo um golaço de fora da área do lado esquerdo. Baita jogo. Olha o Everton, chegou, vai pintar mais um, atirou e golaço! Gol! Caxias, Everton, 45, estava faltando dele, que joga ali na frente, meia esquerda, ajeitou, pé direito, um chutaço no ângulo superior esquerdo do goleirão Edinho, para meter 5-0, e o primeiro tempo nem terminou, Mauro. Um jogo atípico, um jogo, né, diferente aí, porque era um jogo de Copa do Brasil, o Caxias ia para esse jogo, né, bastante motivado para um confronto como esse. Era um time, né, treinado pelo Lisca na época. O Lisca, que era um outro Lisca, era o Lisca de início de carreira,
né? Mas tinha que apresentar bom trabalho e o Lisca foi bem naquela partida, tanto é que o time ganhou pelo placar de 5-0 no primeiro tempo, né? No dia 16 de fevereiro de 2011, o Caxias venceu o Ceilândia, placar de 5-0. O Clube Grená era treinado pelo técnico Lisca, atualmente conhecido como Lisca Doido. Né? No time do Lisca, o Lisca Doido, como alguns chamam, mas o Lisca, eu prefiro chamar apenas de Lisca, treinador Lisca, era o técnico do Caxias, e o Pedro Henrique fez o 4º gol. Eu lembro que ele fez um gol, que o Neto fez um gol, que o atacante Lima do Caxias fez 2 gols, eu não lembro do 5º gol, mas enfim, o 4º gol eu lembro que foi de Pedro Henrique. São lembranças que eu tenho daquele jogo em que o Caxias despachou sem problemas, em 45 minutos, liquidando a equipe do Ceilândia. Olha, não terminou a jogada do Everton. Tava querendo o jogo, lado direito, tirou da marcação do Pedrão, que estava na frente dele, chutou um chute cruzado. O Edinho tentou ir na bola, se jogou, mas não conseguiu. Um golaço do Everton. É o 5º, agora é mão cheia para o Caxias. O atual técnico do Ceilândia, Adelson de Almeida, era o treinador do Ceilândia na época, em 2011, quando o Caxias venceu de goleada pela primeira fase da Copa do Brasil pelo placar de 5-0. Então foi um jogo bem interessante aí, que inclusive o técnico daquela partida, o Adelson de Almeida, é o mesmo técnico de agora, não que ele tenha ficado, né, de 2011 até agora, mas ele teve várias passagens e agora, nessa campanha da Série D do Ceilândia, o Adelson, aliás, está lá para essa partida. Nem tenho essa expectativa para ser 5, né? Mas que o Caxias faça um grande jogo, faça um grande enfrentamento e vá adiante para subir para a Série C, que é o que merece a torcida Grená e é o que merece o Caxias. Tá bom? Um abraço! O Guzmão vai ter um trabalho aí para manter a equipe, né, nesse jogo do domingo aí. Acredito eu que vai conseguir manter o Dirceu, né, na zaga, talvez acabe sendo reforço, acredito eu que não, vai manter, né, a zaga do jeito que está. O meio de campo ali com o rapaz do Cuiabá, que entrou bem contra o Inter de Limeira, também deve ter aí a manutenção. E o Heron, né? O Heron tem que ser o jogador aí que possa fazer a diferença. Não só os jogadores vão fazer a diferença, mas como o torcedor. Eu tenho ido nos jogos do Caxias, eu vou muito também nos jogos do Juventude, mas me parece que o torcedor de Caxias tem uma característica que é o jogador que tem que animar né, a torcida. E em alguns momentos é o contrário, em alguns momentos me parece que precisa que o jogador seja animado pela própria torcida, pelo próprio torcedor. Domingo contra o Inter, em alguns momentos os jogadores do Caxias pediam apoio porque, né, o Inter estava em cima, a Inter de Limeira, e agora me parece que o torcedor do Caxias, não só do Caxias, mas o torcedor aqui de Caxias tem essa característica de ficar sentado. Então, assim, é um jogo para o torcedor fazer a diferença. Eu sei que é dia dos pais, eu sei que é um dia em que vai ter muita presença, digamos assim, de pessoas com seus pais, pessoas que muitas vezes ainda não foram ao campo, mas é um jogo em que o torcedor tem que fazer a diferença. Ah, mas o Ceilândia, naquele jogo lá, o Caxias ganhou de 5-0, vai ser a mesma coisa? Não vai ser. O futebol evoluiu muito de lá para cá, não tem mais bobo no futebol, já não tinha na época, então tem que fazer a diferença em casa, então o Caxias tem que meter o que puder aqui, né, em termos de saldo, e depois resolver o jogo lá em Brasília. Esse é o meu recado. Se pudesse dar um recado para o torcedor, como eu estou dando, esse é o recado, ou seja, vamos pular o tempo inteiro nas arquibancadas do Estádio Centenário. E esse é o jogo-chave. Se o Caxias passar por esse jogo, né, o Caxias estará na Série C o ano que vem. Tenho plena certeza. Neste domingo, portanto, o Caxias enfrenta o Ceilândia a partir das 4 horas no Estádio Centenário. A equipe Grená, que veio da classificação diante da Inter de Limeira, quando no primeiro jogo venceu pelo placar de 1-0 no jogo da volta pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Caxias empatou aqui no Centenário pelo placar de 1-1. Já o Ceilândia, a equipe do Distrito Federal, no primeiro jogo da segunda fase, diante do Vitória, perdeu fora de casa, placar de 1-0, mas no jogo da volta, a equipe Candanga venceu pelo placar de 3-0. É um confronto entre o artilheiro Heron, com 12 gols, Heron que é um dos maiores artilheiros dessa temporada da Série D, da
enfrentar a equipe do Ceilândia, quando tem uma das melhores defesas da competição, com apenas 6 gols sofridos. Caxias e Ceilândia, primeiro jogo da terceira fase da competição nacional do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. O jogo da volta ocorre no próximo sábado, a partir das 3h30, no estádio Abadião, em Ceilândia.